pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Química. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre os compostos halogenados, os haletos orgânicos. São aqueles compostos que possuem halogênios. Os halogênios, eles fazem parte da família 7A da tabela periódica. Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Qualquer composto orgânico que contenha algum desses elementos halogênios, a gente já sabe que vai ser um haleto orgânico. Os haletos orgânicos são substâncias tóxicas para os seres vivos. Eles são pouco polares, ou seja, insolúveis em água. E eles não são inflamáveis. Por isso, eles são muito utilizados como solventes. Exemplo de solvente: clorofórmio. Esse aqui, HCCl3. E o CCl4, tetracloreto de carbono, tá? Muitos derivados dos haletos, eles são utilizados como gases de refrigeração. Geladeiras, freezers, ar-condicionados, câmaras frias. Com seu uso em larga escala, desde a Segunda Guerra Mundial, esses compostos chamados de CFCs, compostos haletos orgânicos que contêm cloro, flúor e carbono, contribuíram para o enfraquecimento da camada de ozônio, colaborando com o aumento do efeito estufa. Então, você que é aluno do terceiro ano, está se preparando para o Enem, você precisa se aprofundar nesse assunto. CFC, camada de ozônio, efeito estufa, você precisa se aprofundar nesse assunto, tá bom? E hoje tem muita coisa no conteúdo lá do livro de vocês podem ler, se aprofundar um pouco mais, internet também vocês podem, mas agora eu vou apenas dar a nomenclatura. Nomenclatura é muito simples, porque eu tenho apenas um halogênio, ou mais de um, ligado ao hidrocarboneto. Eu só preciso saber o nome do halogênio e do hidrocarboneto, cadeia carbônica. Nesse daqui, eu até já coloquei o nome do exemplo. Eu tenho um carbono ligado a 3 átomos de cloro. O carbono, a cadeia carbônica com um carbono, é o metano. E eu tenho 3 cloros. 3, eu preciso indicar a quantidade. Tricloro. 3 cloros ligados a um metano fica tricloro, metano. Ou, uma outra forma que a IUPAC também aceita, tricloreto de metano. Tricloreto de carbono, também está certo. Vocês também podem encontrar. Nesse caso, eu também tenho uma cadeia carbônica com um carbono, o metano, ligada a 4 átomos de cloro. Se eu tenho 4, eu preciso indicar a quantidade. Tetracloro metano ou tetracloreto de metano. Também vocês vão encontrar. Tetracloro metano. Tudo junto. Bem simplificado, tá? Não tem dificuldade. Se são 4, tetra. Se são 3, tri. Se são 2, di. Se são 1, é apenas o nome do halogênio. Não tem dificuldade, tá? Observe esse novo exemplo aqui. Esse aqui, a cadeia carbônica possui 2 átomos de carbono. E entre eles existe uma dupla ligação. 2 átomos de carbono, o prefixo é et. Dupla ligação é N. Então aqui eu tenho um eteno ligado a um cloro. Como fica? Cloro mais eteno, cloro, eteno. Apenas isso, tá? Cloro, eteno. Muitos desses átomos, dessas substâncias que a gente colocou aqui, tem no livro de vocês, onde você pode estudar e entender qual é a função de cada um, tá? Nesse caso, esse exemplo, eu tenho um anel benzênico ligado a um cloro, ou um cloro ligado a um benzeno. Se eu tenho um cloro e um benzeno, fica cloro-benzeno. Apenas isso, tá? O nome do halogênio mais o hidrocarboneto, cloro-benzeno. Observe como é simples e fácil de dar a nomenclatura de um haleto orgânico. Nesse daqui, eu tenho cadeia carbônica com 2 carbonos, prefixo et. Eu tenho uma dupla ligação, infixo é N, e eu tenho 2 átomos de iodo ligados a essa cadeia. Se eu tenho 2 iodos, é diiodo, ligado a um eteno, diiodo eteno. Apenas isso. Diiodo eteno. Tudo junto. Não tem dificuldade. Nesse caso aqui, ó, é um CFC, composto contendo cloro, flúor e carbono.
Ele foi um dos gases muito responsáveis para o enfraquecimento da camada de ozônio e o aumento do efeito estufa. Mas a gente estuda, ele não é totalmente tão ruim assim, ele está servindo para a sociedade, né? Que ele é muito utilizado em gases refrigerantes, de refrigeradores, não refrigerantes, refrigeradores, geladeiras, freezers, ar-condicionados. Aqui eu tenho uma cadeia carbônica com apenas um carbono, é o metano. Ligado a esse metano eu tenho 2 cloros e 2 flúor. 2 cloros de cloro, 2 flúor de flúor. Se eu tenho 2 elementos diferentes, eu preciso usar a regra da ordem alfabética. Então, nesse caso, o cloro vem primeiro, de cloro. Depois vem o flúor, de flúor. Mais metano, flúor, metano. Observe que não há dificuldade. Esse daqui eu já tenho uma cadeia carbônica com 2 carbonos, et. Eu tenho uma ligação simples, é um etano. Nesse etano eu tenho um átomo de cloro e 2 átomos de flúor. Pela ordem alfabética vem primeiro cloro e é apenas cloro. Cloro. 2 flúor, de flúor. Ligado a um etano, etano. Cloro, de fluoretano, tudo junto. Nessa substância já é um pouco mais elaborada, mas não menos difícil, tá? Baseando-se naquilo que a gente já tinha aprendido desde o começo do ano, a gente tem a nomenclatura de um composto orgânico contendo 4 átomos de carbono, 2 ligações duplas e um átomo de cloro, um haleto orgânico, tá? Observe que na contagem eu vou ter no carbono 1 eu tenho uma dupla, no carbono 2 eu tenho cloro e no 3 eu tenho outra dupla. Então eu vou ter que começar pelo nome do halogênio. O halogênio, cloro, está ligado ao carbono 2, então fica 2 cloro. Cadeia carbônica tem 4, prefixo para 4 carbono é but. Dentro da cadeia carbônica eu tenho 2 duplas ligações, eu preciso identificar a localização dessas duas. Eu tenho uma no carbono 1 e outra no carbono 3, então fica 1,3. No 1 e no 3 eu tenho 2 duplas. Se eu tenho 2 duplas, eu vou colocar dieno. E acabou, tá? Basicamente é isso. Você pode se aprofundar mais lendo no seu livro, pesquisando na internet, resolvendo questões. Nós passamos um exercício para você fazer do seu livro. Eu espero que eu tenha ajudado. E a gente se encontra na próxima aula, se Deus quiser. Um abraço!